Olá, bem-vindo ao Sermão Online do dia 11 de julho de 2021. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski, e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, que está nos assistindo nesse instante, que está nos acompanhando. Antes de a gente meditar na palavra do Senhor, vamos aos recados de sempre. Você que já nos acompanha em alguma das plataformas, nós estamos aí no Facebook, no YouTube e se você está nos acompanhando pelo YouTube, dá uma passadinha lá na nossa página também, lá no Face, para que você possa acompanhar algumas outras postagens, algumas outras informações. Se precisar entrar em contato conosco, temos à disposição aí o nosso Messenger para a gente poder conversar, para você compartilhar pedidos de oração, se você assim quiser, e também comentar, conversar com a gente responde para você o mais breve possível, tá bom? Se você já está nos acompanhando pela nossa página do Face, já está em casa e com todas essas informações disponíveis. Também na descrição do vídeo, aqui embaixo, nós deixamos aí alguns links de algumas canções para você poder acompanhar e adorar o Senhor com música, cantando louvores ao Senhor, meditando nas letras e meditando na grandeza do nosso Deus e em todas as qualidades fantásticas e perfeitas que Ele tem e que Ele revela para nós. Ok? Vamos meditar na palavra do Senhor nesse instante. Nós estamos meditando sobre essa série de mensagens, Fim da História, que reflete um pouco sobre a volta do Senhor Jesus e os elementos que estão em torno da realidade da volta do Senhor Jesus. Falamos na semana passada sobre os últimos tempos ou os últimos dias e vamos continuar falando sobre isso, a parte 2. Aí houve uma definição aí para a gente poder fazer esse assunto, falar sobre esse assunto em duas partes, para dar um pouquinho mais de emoção, né? E hoje nós vamos falar sobre a parte 2. A parte 2 vai ser baseada no texto de 2 Timóteo 3, de 1 a 9. 2 Timóteo 3, de 1 a 9, que diz assim: Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fiquem longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Vamos fazer oração antes de a gente continuar? Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor a nossa vida. Eu quero colocar diante do Senhor esse momento em que nós vamos meditar na Tua palavra. Nós te pedimos que o Senhor fale com poder a nós, que o Senhor vá ao mais profundo do nosso coração e fale conosco o que Tu queres falar e nos ensine o que Tu queres nos ensinar. E nos transforme de acordo com a imagem do Teu Filho, Jesus Cristo, Pai.
Nos conduz neste momento, Senhor, no nome de Jesus. É isso que nós te pedimos, Pai. Amém. Meus queridos, esse texto começa com uma lista muito feia de características de como serão as pessoas nos últimos dias. E nós já falamos qual é o período desses últimos dias, já dissemos que o período dos últimos dias se iniciou logo que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, fazendo com que a igreja, na verdade, surgisse naquele momento, no dia de Pentecostes. Isso está escrito e descrito em Atos 2, e isso aconteceu 2000 anos atrás, cumprindo uma profecia de o que aconteceria nos últimos dias. E o primeiro evento que aconteceu nos últimos dias, portanto, foi o derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos do Senhor Jesus, os adoradores do Senhor. Então, nesse período, as pessoas também começariam a ser caracterizadas por uma série de questões aí, de modos de ser, né? E, infelizmente, a lista não é bonita, não existe nada de bonito nessa lista. E a gente precisa entender que na nossa sociedade, seja ela a nossa sociedade aqui brasileira, ocidental, urbanizada, na sua grande maioria, tem essas características, mas também em outras culturas, em outros momentos e em outras partes do mundo, nós também encontraremos essas características, e elas vão crescendo de maneira gradual ao longo da história, né? Então, 2000 anos atrás, talvez essas características não fossem tão fortes quanto são hoje. E essas características vão continuar crescendo na vida e na cultura e na sociedade, nos relacionamentos entre as pessoas, com o passar do tempo, até que o Senhor volte. Mas vale a pena a gente parar para pensar um pouquinho sobre a questão de como é e quais são essas características. A primeira característica é o egoísmo, né? As pessoas serão egoístas. Elas vão amar mais a si mesmas do que qualquer outra coisa. E aí vale, portanto, a gente perceber que do egoísmo procedem várias outras dessas características que o apóstolo Paulo vai falar ao seu discípulo Timóteo. Porque quando eu amo mais a mim do que qualquer outra pessoa, quando eu sou prioridade para todas as coisas, eu sou padrão para todas as coisas, e tudo que importa para mim e não para os outros, então algumas coisas acontecem e a gente lida com a vida e com as pessoas com outras características que vão na cola do egoísmo, como a avareza, o amor ao dinheiro. E por quê? Porque o dinheiro nos traz conforto, nos traz poder, nos traz senso de segurança. E pode ser que tudo isso seja frágil e falso, mas traz algum sentimento, mesmo que frágil e falso, de segurança, de poder. As coisas estão mais à mão, você tem possibilidade de adquirir coisas com mais facilidade, os seus bens passam a ser parte daquilo que você julga ser alguém de valor, então o seu valor está baseado naquilo que você tem, nos bens que você tem, no equipamento que você tem, nas propriedades que você tem, e você mede as pessoas com base naquilo que elas têm ou deixam de ter. O orgulhosos aí se refere basicamente a uma qualidade de alguém que é enganador. A pessoa engana para proveito próprio, né?
O arrogante, nesse caso, é uma pessoa que quer brilhar mais que as outras pessoas. Nota que tudo isso tem a ver com um certo egoísmo. Ela quer brilhar mais do que todas as outras pessoas. As pessoas elas serão blasfemadoras, né? E isso quer dizer também que elas vão falar mal de Deus. Por que que uma pessoa tem o ímpeto de falar mal de Deus? De negar quem Deus é, o que Deus faz, inclusive ir contra isso com as suas palavras. Porque elas muitas vezes são o padrão de certo e errado delas mesmas. E quando Deus vai de encontro com aquilo que elas, com o padrão delas, então Deus passa a ser alvo também das suas próprias calúnias, né? Então, essas pessoas muitas vezes são blasfemadoras, desobedientes aos pais. Por que é que o apóstolo Paulo deixa tão claro essa desobediência aos pais? Porque no seio da família, os pais são a primeira relação de um indivíduo, de uma pessoa, com algum tipo de autoridade. Pessoas que desobedecem aos pais, pessoas que distratam os pais, pessoas que não respeitam os pais, vão ficando deficientes no senso que elas precisariam adquirir de que as autoridades devem ser respeitadas, de que as autoridades devem ser obedecidas, né? E aí é uma pessoa que tem problema com o chefe, é uma pessoa que tem problema com a polícia, é pessoa que tem problema com o governo, é pessoa que tem problema com o professor. Entendem? Essas figuras de autoridade que fazem parte e devem fazer parte da nossa vida enquanto sociedade, elas passam a não ser mais obedecidas, elas passam a não ser mais respeitadas por um motivo muito simples, porque eu também, no meu primeiro relacionamento com uma autoridade, que são os meus pais, eu não adquiri isso. Então, eu não respeito meus pais, também não respeito as autoridades civis, eu não respeito o governo, eu não respeito, eu não cumpro as leis, né? Eu não respeito o professor, eu não respeito o chefe. Todas essas questões fazem parte e são parte do ser desobedientes aos pais. Ingratos, não têm gratidão por nada ou ninguém. São ímpios no sentido de que não desejam a santidade que vem de Deus, sem afeição natural. Isso não está ligado com a sexualidade de uma pessoa, mas está ligado com o fato de que são pessoas que não se importam com as outras pessoas, até porque são egoístas. Porque o egoísmo faz com que a gente olhe para as pessoas como gente de menos importância ou de nenhuma importância. E aí as pessoas elas não têm importância à volta de quem não tem afeição natural. São implacáveis, implacáveis no sentido de que você não consegue conversar, combinar coisas com elas, não consegue entrar em acordo com elas. Quando existe impasse, você senta com essa pessoa e não dá para negociar. Elas são implacáveis no sentido de que não tem conversa com elas, não existe a possibilidade de um diálogo. Não existe absolutamente nada desse tipo, porque elas não entram em acordo com nada, elas não são flexíveis em nada. É claro que tem coisas que a gente não pode abrir mão e tem coisas que a gente não pode ser flexível, tem coisas que não devem ser flexibilizadas, mas essas pessoas implacáveis, elas não são flexíveis em nada. Elas não entram em acordo com nada. Elas tentam impor, portanto, os seus desejos e elas criam com isso conflitos baratos que poderiam ter sido evitados. Por isso também nós temos os caluniadores. Os caluniadores são aqueles que falam mal
de uma pessoa, de outra, e às vezes usando, quase sempre usando, de mentira para arranhar a imagem das pessoas, para criar contenda. Essas pessoas não têm domínio de si. A natureza delas é que manda nelas e elas não têm domínio de si. As pessoas elas passam a ser cruéis e a palavra para cruéis aqui é a palavra que quer dizer feroz. Não existe mansidão, não existe conversa. É na base da hostilidade que as coisas são tratadas por algumas dessas pessoas. Inimigos do bem, traidores, pessoas que não são leais, você não pode contar com elas. Se elas são leais a você hoje, é porque existem interesses envolvidos. Assim que esses interesses acabarem, elas vão te abandonar e vão te deixar na mão. Atrevidos no sentido de que a pessoa ela até faz alguma coisa com alguma coragem, com alguma intrepidez, mas tudo isso é fundamentado por uma imprudência. Sabe aquela pessoa que dirige de maneira perigosa no trânsito e sai cortando todo mundo, cortando a frente de alguém, indo, pegando na estrada direto a faixa na contramão, mesmo quando é faixa contínua, dupla. Por quê? Porque o camarada ele quer passar logo o outro carro, mas ele esquece de que precisa haver cuidado, de que precisa haver prudência em todas essas coisas. Gente convencida aqui no sentido de arrogante, de soberba. Nós fazemos parte de uma sociedade arrogante, soberba, que quer aparecer, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, até porque nós temos cada vez mais pessoas muito interessadas justamente nisso, em adquirir prazer. E quando as pessoas querem muito ter prazer, elas não querem ser amigas de Deus. Elas podem buscar a Deus por seu próprio prazer, mas elas não querem a Deus de fato. E tendo forma de piedade, mas negando o poder dela, elas podem até falar coisas bonitas, coisas que parecem ser santas, espirituais, mas que só têm forma, só têm jeitão, mas elas não são assim. São tempos difíceis os últimos dias por causa disso, porque a gente vai lidar cada vez mais com essas características crescendo nas nossas sociedades, nas nossas comunidades, nas nossas famílias, nas nossas culturas. Não tem como ser diferente. Você, enquanto nós vamos falando sobre essas características, você pode ter certeza que essas pessoas, você já imaginou pessoas ao seu redor que são assim. Na nossa sociedade nós temos muitas pessoas que são assim. E a gente vai ter que andar no meio delas e lidar com elas e trabalhar com elas e comer com elas, enfim, se relacionar com elas. E é um tanto difícil. Uma outra coisa que a gente precisa parar para pensar é justamente se essas características fazem parte de nós em algum ponto, porque nós não estamos imunes, não estamos isentos a ter essas características ruins, pecaminosas, crescendo na nossa vida. E a gente precisa, portanto, vigiar para que essas coisas não definam quem nós somos. A outra questão nesse sentido é que o apóstolo Paulo vai dizer que essas características são características também de falsos mestres. Eu falei que nos últimos dias, isso na semana passada, eu falei que nos últimos dias vão aparecer falsos cristos, falsos profetas, falsos mestres. E olha só o que o texto vai dizer. Eu esqueci de trocar de novo ali nos versos, né? Mas lá pelo verso 7 vai dizer assim: e do mesmo modo
que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Esses quem? Esses falsos mestres. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Quem é Janes e Jambres? Vamos começar por esse assunto. Quem é Janes e Jambres? Quando você olha lá em Êxodo, você vai perceber que Moisés chega diante de Faraó e diz assim: Faraó, deixa meu povo ir, liberta o meu povo. O Senhor mandou libertar o povo. E Faraó fala assim: mas quem que é? Quem que é esse Senhor, esse Deus de vocês, um Deus de escravos? Vai embora, Moisés. E aí, Moisés chega num momento que ele volta a falar com o Faraó e diz assim: Faraó, deixa meu povo ir. Eu vou demonstrar um pouco do poder desse meu Deus que está mandando você libertar o povo. E ele joga o cajado dele se torna uma cobra. Acontece que o faraó ainda dá risada, chama os feiticeiros que dão apoio ao faraó e esses feiticeiros fazem a mesma coisa. E então a cobra, que era o cajado de Moisés, engole as serpentes desses feiticeiros. Depois ele vai lá e transforma as águas do rio Nilo em sangue. E Faraó chama novamente seus feiticeiros e manda eles fazerem a mesma coisa. E eles fazem a mesma coisa. Eles usam do sobrenatural. E Moisés vai chamando uma outra praga e eles vão reproduzindo essa praga com a sua feitiçaria até o momento em que eles não conseguem mais, porque aquilo que Deus faz através de Moisés é mais poderoso do que os feitiços que eles podem fazer. Pois bem, Êxodo não fala o nome desses feiticeiros, mas na tradição judaica eles são chamados de Janes e Jambres. Então, quando Paulo está falando para Timóteo, Timóteo sabe do que ele está falando, ele está fazendo uma referência ao que aconteceu lá no Êxodo. E ele usa dessa tradição judaica dos nomes dos feiticeiros para fazer essa referência. Então, Janes e Jambres são aqueles feiticeiros que fizeram, por meio de feitiço, as mesmas coisas, reproduziram coisas que Deus fez, até o momento em que isso não era mais possível. Então, apesar de a glória de Deus, a presença de Deus, o recado de Deus, as demonstrações de Deus estarem na frente deles, Janes e Jambres resistiram a Deus, resistiram à verdade. E aquilo que eles tinham como fé era uma fé reprovada diante de Deus. Ele vai dizer que esses falsos mestres que começam a operar, começam a aparecer nos últimos dias, eles são assim, eles chegam de mansinho na casa das pessoas e começam a falar da sua doutrina falsa, começam a falar dos seus ensinamentos falsos, começam a falar até dizendo que estão falando em nome de Deus. Mas quando você vai trabalhar e vai falar assim, mas isso não é verdade, a Bíblia diz isso, eles resistem à verdade. Quando você vai pensar em como Deus olha a fé que esses homens têm, e muitas vezes eles se mostram piedosos, muitas vezes eles se mostram como se eles fossem santos, dedicados a Deus, e Deus olha para a vida deles, Deus está nos dizendo que Ele olha para essas pessoas e diz assim, esse pessoal é tudo reprovado, eu não aprovo nada do que eles fazem, como eles se relacionam, eles nem se relacionam, na verdade, comigo, e eu nunca os enviei. E eles vão chegando na casa das pessoas e ensinando as pessoas, e o que acontece é que de pouquinho em pouquinho eles vão aliciando pessoas. E que tipo de pessoas eles
eles arrebanham pessoas tolas, pessoas ingênuas, pessoas desesperadas. E, portanto, quando as pessoas estão muito sensíveis, perderam alguém, estão numa crise diante da vida, eles vão com as suas falsas doutrinas e eles arrebanham essas pessoas, dizendo aquilo que faz um certo sentido para elas. Às vezes as pessoas elas são tolas, elas não são dotadas de sabedoria que vem de Deus e elas são enganadas por esses falsos mestres. Às vezes elas são ingênuas e elas são arrebanhadas e esse pessoal ganha o coração dessas pessoas ingênuas. Então, esse é o alvo desses falsos mestres. Pessoas ingênuas, pessoas que não têm sabedoria, não conhecem a verdade, pessoas que estão desesperadas, em momentos sensíveis da vida e que precisam de alguma ajuda e que aceitam qualquer ajuda. E eles usam para isso, e essas pessoas elas são apegadas a esses falsos mestres pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias concupiscências, pelos seus próprios pecados. É isso que leva essas pessoas a serem enganadas pelos falsos mestres. Então, quando nós pensamos nessas características de falsos mestres, nós precisamos entender que essas pessoas, elas são, na verdade, corrompidas por falsos ensinamentos por causa dos próprios desejos pecaminosos delas. De modo que elas aprendem, e elas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Até porque elas não têm nenhum interesse em conhecer a verdade e viver através da verdade da palavra de Deus. O que é interessante para elas é que a dor delas passe, que elas sejam abençoadas de alguma forma, que elas tenham experiências de bons sentimentos, mas a verdade é uma coisa que elas não ligam muito. Talvez não seja uma questão de gente que rejeita de pronto a verdade, mas pessoas que não conhecem a verdade. Tá certo que eu já conheci pessoas que são aliciadas por esses falsos mestres e que rejeitam sim a verdade, mas porque já não conheciam a verdade e foram sendo seduzidos pela enganação desses falsos mestres. Uma vez conversando com uma senhora, essa senhora foi falando coisas sobre Deus que não era mentira, não era a verdade, era tudo mentira, não é assim que a Bíblia se revela o Deus do universo. E eu disse para ela assim, não, a Bíblia diz isso sobre Deus e mais isso. Falei algumas coisas que não eram compatíveis com o que ela entendia ser Deus. E ela ficou brava, e ela bateu na mesa e ela falou assim, mas esse não é o Deus que eu sirvo. E não era, mas esse era um Deus falso, porque a Bíblia nunca revelou aquele Deus que alguém ensinou para ela. A gente precisa entender que essas coisas acontecem, e elas acontecem inclusive no meio evangélico, aliás, fortemente no meio evangélico. Eu já vi líderes que arrebatam multidões no mundo evangélico, que as pessoas beijam o chão que essas pessoas pisam, e que essas pessoas, quando oram em seu próprio nome. É isso mesmo, oram em seu próprio nome. Dizem assim, finalizam uma oração dizendo assim, eu oro no meu próprio nome. Amém. O que é isso? O que é isso? Eu falei para vocês que falsos ensinamentos afastam o conceito da graça e de Jesus da vida da gente, dos ensinamentos. E eu tomei conhecimento certa vez de uma pessoa que chamou alguns fiéis para poder dar testemunhos de como Deus abençoou a vida delas. E algumas falam assim, Deus restaurou meu casamento, Deus restaurou meus negócios, Deus restaurou a minha vida em tal lugar. Mas aí chegou uma senhorinha e disse assim, eu quero dar um testemunho de que Deus perdoou os meus pecados. E aí
aquele líder olhou para ela e falou assim, que bom, mas qual que é a bênção mesmo? Ora, mas que é algo mais fundamental na graça de Deus do que a bênção de ter os seus pecados perdoados. Você começa a tirar Jesus, a obra de Jesus, a graça de Deus da jogada para outras coisas, para coisas do nosso próprio interesse, entendem? Então a gente precisa tomar cuidado com esses falsos mestres. Como viver os últimos dias? Portanto, primeira coisa, apegue-se à verdade demonstrada na palavra de Deus. Se você quer viver os últimos dias de maneira firme e fiel, medite nas Escrituras Sagradas e peça a Deus que te conduza a toda a verdade. Esteja disposto a aprender, a conhecer a verdade e a viver a verdade através daquilo que Deus nos ensina pela sua palavra. A verdade não vem por outro meio que não seja a palavra de Deus. Tome cuidado, apegue-se à verdade demonstrada na palavra de Deus. Tenha uma vida de intimidade com o Senhor. Você abriu a sua Bíblia, você leu, você pediu para Deus te ensinar, falar com você. Tenha, inclusive, uma vida de oração, uma vida de amizade, de intimidade com Deus, para que você comece sempre a entender o que é a verdade, como Deus te conduz, como Deus te ensina. Você não vai ser vítima de pessoas que conduzem por caminhos de engano, fazendo parecer que aqueles caminhos são de verdade. Terceira sugestão que eu dou aqui, sugestão prática que eu dou para você. Faça das características negativas expostas no versículo 2 a 5 um exemplo inverso. Como assim? Ora, você vai pegar essa série de características que o apóstolo Paulo deixa para Timóteo, né? Características ruins, e vai fazer disso um exemplo inverso para você. Ora, se nos últimos dias as pessoas são egoístas, você precisa cultivar na sua vida, através da graça de Deus, o altruísmo, o pensar nas pessoas, o ajudar as pessoas, o se importar com as pessoas, não ter apego aos bens materiais como se elas fossem fonte do seu poder, do seu valor, da sua segurança. Você não vai enganar as pessoas, você vai ser mais amiga de Deus do que amiga dos prazeres. É inverter as características para algo que seja bom. E é pedir para que Deus faça frutificar na sua vida justamente essas características inversas, essas qualidades que vêm do reino de Deus. Tenha cuidado com os momentos sensíveis da nossa vida. Quando a gente está muito sensível por causa de um problema, por causa de uma crise, por causa de uma dor, pelos momentos de dor, a gente retira alguns filtros do nosso coração e aceita muitas vezes toda e qualquer ajuda, mesmo que seja ajuda de gente que engana. Tome cuidado nos momentos mais sensíveis da sua vida para você não virar presa. Fuja dos falsos mestres. Não beba da água que eles dão. É uma proibição para que você não ouça coisas deles? Não, não é uma proibição. Mas eles não vão te trazer nada bom. Então, por que é que você vai ficar bebendo daquela água? Por fim, seja um exemplo de santidade. Se existe uma outra lista que é bem bacana e que o apóstolo Paulo também fala para Timóteo, é essa que está em 1 Timóteo 4,12. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo. Em que a gente deve ser exemplo? Exemplo para os fiéis na palavra. Na palavra não é a palavra de Deus, é o jeito como a gente fala. Seja exemplo em como
você fala, a forma, as palavras que você usa. Seja exemplo na sua conduta, no seu comportamento, no jeito como você age. Seja um exemplo no amor, no jeito como você ama as pessoas. Seja um exemplo no espírito. Seja um exemplo no jeito como você lida com as suas motivações internas. Seja um exemplo na fé, ou seja, seja um exemplo no jeito como você se relaciona com Deus, no seu discipulado com Jesus Cristo, a sua relação. Seja um exemplo de relação discípulo-mestre, você como discípulo e Jesus como mestre. Seja um exemplo na pureza. Seja um exemplo. Nos últimos dias, portanto, tome cuidado. Tome cuidado com falsos mestres. Tome cuidado com características que estão em volta de nós e que às vezes a gente acha bonito e não é. Tome cuidado, seja um exemplo de santidade. Eu quero orar por você nesse instante. Pai querido, eu quero colocar diante de Ti a nossa vida. Nós estamos vivendo nos últimos dias, Senhor Deus, e nós queremos te pedir que o Senhor nos dê a possibilidade de nos aprofundarmos na verdade da palavra de Deus e sermos transformados por essa verdade, Senhor Deus, libertos por essa verdade e crescermos em intimidade contigo para sermos achados como teus amigos, Senhor Deus. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos santifique e que se existem algumas dessas características de como serão ou como são as pessoas nos últimos dias, que o Senhor tire isso da gente. Colocamos a nossa vida, o nosso coração e queremos rejeitar no nome de Jesus toda e qualquer característica que faça parte da nossa vida, seja o egoísmo, o amor ao dinheiro, a inimizade para o bem, a enganação, a vaidade, o que for, Senhor Deus, uma piedade de aparência, Senhor. Nós queremos te pedir que o Senhor tire essas coisas de nós, para que a gente possa, Senhor Deus, viver uma santidade verdadeira, uma santidade que seja exemplo para os irmãos em Cristo e que seja um diferencial neste mundo, que a gente possa ser diferente no jeito como a gente fala, no jeito como a gente se comporta, no jeito como a gente ama, no jeito como a gente cultiva as nossas motivações, no jeito como a gente se relaciona contigo, que a gente seja exemplo e diferencial no jeito como a gente lida com o pecado. Senhor, nós te pedimos no nome de Jesus que o Senhor continue nos transformando de glória em glória, para que a gente seja cada dia mais a imagem do teu Filho, Jesus Cristo. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Meus queridos, nós estamos finalizando e eu quero dizer para vocês, portanto, que se o Espírito Santo, enquanto nós viemos conversando, se o Espírito Santo fez você lembrar de coisas que você, jeitos que você é e que fazem parte dessas características dos últimos dias, conversa de maneira mais calma, com tempo, com Deus e vai tratando isso com o Senhor Jesus, para que essas coisas vão sendo tiradas e aquilo que são os valores do reino sejam trabalhados e apareçam e frutifiquem na sua vida. A semana está começando e, portanto, eu quero dizer para vocês, vão para que vocês sejam bênção no mundo ao redor de vocês, que vocês sejam bênção nessa sociedade dos últimos dias e que vocês sejam sempre fortalecidos pela verdade, pela santidade vindo da graça de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês.